Uma raiva que eu nunca senti antes tomou conta de mim. Comecei a gritar, a esbravejar, sem nem saber o que estava dizendo. Peguei o vaso de flores na mesa e joguei no chão. As flores e os cacos se espalharam, mas não foi o suficiente. Peguei a Bíblia que estava no móvel e a joguei contra a parede. Você vai pagar. A senhora vai pagar. Meu nome é Juliette. Tenho 22 anos, moro em Montes Claros e sou serva fiel de Deus. Cresci ouvindo que quem caminha na escuridão do pecado merece as chamas do inferno. Foi minha mãe, Dona Cássia, quem me ensinou isso. Sempre achei que ela era um exemplo de mulher temente, uma santa na terra. Ah, mas como eu estava enganada. Era uma terça-feira à noite. Tinha acabado de voltar do culto mais cedo, porque a oração na igreja foi breve. Quando cheguei em casa, estava tudo em silêncio, mas eu senti um peso no ar. Aquele silêncio estranho, sabe? Como se algo horrível estivesse prestes a acontecer. De repente, ouvi umas risadinhas abafadas vindo do quarto da minha mãe. Primeiro pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas aí escutei um gemido. Meu coração disparou. Dei uns passos para frente, já clamando em pensamento: Senhor, cobre esta casa com teu sangue, repreende todo o mal. Mas o que eu ia ver era pior que qualquer coisa que minha imaginação pudesse criar. Abri a porta do quarto com força, sem aviso, e lá estava ela. Minha mãe, a mulher que dizia temer a Deus, agarrada com Valdete, a líder das mulheres da igreja. As duas juntas, seminuas, fazendo coisas que eu nem quero repetir. Fiquei paralisada. Minhas pernas tremiam, meu peito doía como se tivesse levado uma facada. A Valdete que pregava sobre santidade no altar estava ali, suja, pecando como a minha mãe. E minha mãe? A minha mãe. Ela nem tentou se explicar. Só me olhou com um sorriso no rosto, como se não fosse nada demais. Foi então que as palavras saíram da minha boca sem eu nem pensar. Mãe, que Deus tenha pena dessa sua alma imunda. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava desmoronando. Ela nem piscou. Só respondeu com um deboche que nunca vou esquecer. Pena, Juliette. Deus me fez assim. Se Ele quiser, que me julgue. Minha cabeça girava. Corri para o meu quarto, com as lágrimas queimando meu rosto. Tudo que eu acreditava tinha sido destruído ali, naquela cama suja de pecado. Minha mãe, minha maior referência de fé, agora era um fardo que eu carregava, e eu sabia o que precisava fazer. Naquela noite, me ajoelhei no chão gelado do quarto e comecei a orar com todo o ódio e dor que tinha dentro de mim. Senhor, leva ela embora. Se for para ela viver nesse pecado, prefiro ela morta. Faz a tua justiça, Deus. Tira essa mulher da minha vida. Eu gritei, chorei, bati no chão. Minha garganta queimava de tanto clamar. Eu passava horas e horas suplicando sem parar até amanhecer. Minha mãe ouvia. Ah, ela ouvia tudo. E sabe o que fazia? Nada. Ela seguia como se nada tivesse acontecido, como se o que eu dizia fosse vento, e foi assim que minha guerra começou. Eu com as minhas orações fervorosas, e ela, com a alma imunda dela. Era o bem contra o mal, e eu não ia descansar até Deus atender o meu clamor. Eu não dormi naquela noite. Orava e chorava, me perguntando como Deus permitiu que tanta sujeira entrasse na nossa casa, mas eu sabia que Ele tinha um propósito. Eu era o instrumento dele para trazer a verdade à luz, e a verdade precisava ser dita, mesmo que doesse. De manhã cedo, tomei a decisão. Eu ia contar tudo para o meu pai. Ele precisava saber quem era a mulher com quem dormia todas as noites, quem era a verdadeira Dona Cássia, aquela que pregava santidade,
mas vivia no pecado mais abominável. Esperei ele voltar do trabalho. Meu coração estava disparado, parecia que ia pular para fora do peito. Quando ele chegou, ainda com uma roupa suja de cimento, tirei a marmita da mão dele e o puxei direto para o sofá. Pai, a gente precisa conversar. É urgente. Ele franziu a testa, cansado, mas preocupado. Meu pai sempre foi calmo, um homem trabalhador, honesto, que fazia de tudo pela nossa família. Eu sabia que ele ia me ouvir. O que foi, Juliette? Tá com essa cara de quem viu um fantasma. Respirei fundo. As palavras queimavam na minha garganta, mas eu sabia que tinha que falar. Era a vontade de Deus. Pai, peguei a mãe com a Valdete, fazendo pecados mortais, abomináveis. Ele piscou confuso. Como assim, menina? Que conversa é essa? A mãe, pai, a mãe tá te traindo com a Valdete, a irmã da igreja. Eu vi com os meus próprios olhos. Elas estavam juntas no quarto se agarrando, fazendo coisas que nem dá para falar. Ele ficou parado, como se não tivesse entendido direito. Então eu continuei, sem dar tempo para ele duvidar. É isso, pai. A mãe tá te traindo da pior forma possível, aquela impura Jezabel. Mas Deus vai punir ela, pai. Deus vai punir severamente. O rosto do meu pai foi mudando. Primeiro veio o choque. Depois, a raiva. Ele levantou do sofá de repente, andando de um lado para o outro na sala, com as mãos na cabeça. Juliette, você tem certeza disso? Isso é coisa séria, menina. Absoluta, pai. Eu ouvi. Ela estava com Valdete e ainda teve a cara de pau de dizer que Deus pode julgá-la. De repente, minha mãe apareceu na porta da cozinha, com aquele sorriso debochado que já estava me tirando do sério. Ela olhou para meu pai e nem se abalou. Valdo, essa menina tá louca. Não acredita nela, não. Tá inventando coisa porque quer causar confusão. Mas eu não aguentei ouvir aquilo. Levantei do sofá, tremendo de raiva. Louca? A senhora tá chamando a sua própria filha de louca, mãe? Eu vi a senhora e a Valdete no pecado mais nojento que existe. Meu pai olhou para ela, esperando uma resposta como se quisesse que ela dissesse que era mentira, mas sabe o que ela fez? Cruzou os braços e disse sem piscar. E daí, Valdo? A Juliette é fanática. Acha que pode julgar todo mundo. Eu não tenho medo do julgamento dela, nem do seu. Aquelas palavras acertaram meu pai como um soco. Ele ficou ali, parado, sem reação. E eu sentia o Espírito Santo queimando dentro de mim, confirmando que eu fiz o que era certo, mas no fundo eu sabia que a guerra estava só começando. Minha mãe não era mais a mulher que eu conhecia, não era mais a mulher que me ensinou a orar, que dizia que Deus castigava os ímpios. Era outra pessoa. Uma pessoa que parecia não ter medo nem de Deus. Depois que eu contei tudo para meu pai, ela não tentou negar, nem pediu perdão. Pelo contrário, veio com aquele sorriso cínico, debochado, e decidiu me enfrentar de frente. E agora, Juliette, vai pregar mais um sermão? Ela disse, cruzando os braços e olhando para mim como se eu fosse uma criança fazendo birra. Sermão? A senhora destruiu nossa família, desonrou meu pai, a igreja, Deus. Como tem coragem de falar comigo assim? Meu pai estava ali, parado, ainda sem reação, como se não soubesse o que fazer. E minha mãe, ao invés de tentar acalmar as coisas, decidiu jogar gasolina na fogueira. Ela deu um passo para frente, me olhando de cima a baixo. Quer saber o seu problema, Juliette? Ela começou, com uma calma que parecia feita para me provocar. Você é assim porque tá faltando uma coisa na sua vida. O quê? Tá me chamando de quê, mãe? Retruquei, já com o sangue fervendo. Ela riu, aquele riso seco que parecia um tapa na cara. Tá faltando um homem, é isso. Ou quem sabe, uma boa amiga.
Vai ver, é isso que você precisa para parar de ser esse general que só sabe apontar o dedo para os outros. Aquilo foi o estopim. Meu corpo inteiro tremeu de ódio. Como a senhora tem coragem de falar uma coisa dessas? Tá me chamando de pecadora? Logo eu que passo minhas madrugadas orando para Deus perdoar a sua alma imunda. Minha mãe deu de ombros, como se o que eu dizia fosse nada. Imunda? Vai ver, é porque eu sou feliz, Juliette. E você, coitada, 22 anos e ainda uma virgenzinha frustrada, presa nesse mundinho perfeito que só existe na sua cabeça. Foi a última coisa que eu vi antes de perder o controle. Uma raiva que eu nunca senti antes tomou conta de mim. Comecei a gritar, a esbravejar, sem nem saber o que estava dizendo. Peguei o vaso de flores na mesa e joguei no chão. As flores e os cacos se espalharam, mas não foi o suficiente. Peguei a Bíblia que estava no móvel e a joguei contra a parede. Você vai pagar. A senhora vai pagar. Deus vai te castigar, sua Jezabel desgraçada. Meu pai tentou me segurar, mas eu me soltei. Peguei uma cadeira e a derrubei com força. Minha mãe continuava parada me olhando como se eu fosse um show que ela estava assistindo. Olha só, Valdo. A filha perfeita está mostrando quem ela realmente é. Eu não aguentava mais. Eu queria que ela sumisse, que ela desaparecesse da minha vida. Subi para o meu quarto trancando a porta e caí de joelhos. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto enquanto eu clamava. Senhor, faz alguma coisa. Não deixa essa mulher destruir nossa família. Leva ela embora, meu Deus. Leva ela de vez. Eu gritava tão alto que minha voz ecoava pela casa. Meu pai batia na porta pedindo para eu abrir, mas eu não conseguia parar. Eu estava tomada por uma raiva, uma dor tão grande que parecia que meu coração ia explodir. Enquanto isso, lá embaixo, eu ouvia a risada da minha mãe. Ela estava rindo da minha dor, da minha fé, do meu clamor. Depois do barraco que eu fiz, me tranquei no quarto e passei horas clamando, implorando a Deus para arrancar aquele espírito imundo da nossa casa. Mas parecia que o diabo estava vencendo. A cada dia, a sujeira crescia, o pecado se espalhava, contaminando tudo. Naquela noite, enquanto eu orava, ouvi vozes vindas do quarto dos meus pais. Primeiro, achei que era só mais uma briga. Pensei, Deus, quem sabe o pai está colocando ela no lugar dela, mostrando que essa Jezabel não tem espaço aqui? Mas aí, o que eu vi quase me matou. Então é isso, Valdo. Tá tudo resolvido? Disse minha mãe, com aquela voz cheia de deboche. Resolvido, Cássia? Não. Quero resolver melhor. Por que a gente não traz a Valdete de vez pra cá? A gente se enturma logo. Que tal uma festinha para acertar as coisas? O chão sumiu dos meus pés. Meu próprio pai. Ele estava aceitando aquilo. Ele não só aceitava, como queria se misturar com o pecado. Um espírito de prostituição tinha tomado conta dele também. O homem que eu respeitava, que era o esteio da nossa família, estava sendo arrastado para o abismo. Minha mãe riu. Aquele riso que me fazia querer gritar. Sabia que você ia entender. Sempre soube. Entender? Meu pai respondeu, com um tom que me fez querer vomitar. Quero é participar. Meu coração quase parou. Coloquei a mão na boca para não gritar. Uma raiva tão grande tomou conta de mim que eu quase fui lá e arrombei a porta. Mas me segurei. Eu não ia descer ao nível deles. Não ia entrar naquela sujeira. Voltei para o meu quarto e me joguei no chão, chorando, clamando a Deus como nunca antes. Senhor, destrói essa obra do diabo. Essa casa está contaminada, meu Deus. Está cheia de espíritos imundos, de prostituição, de vergonha. Não deixa essa sujeira crescer, Senhor. Faz a tua justiça. Meu corpo inteiro tremia. Eu batia no chão. Sentia o fogo subindo, mas não era o Espírito Santo. Era raiva,
Ódio? Um nojo tão grande que parecia que ia me sufocar. Na manhã seguinte, desci as escadas e vi os dois sentados à mesa, tomando café, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe olhou para mim com aquele sorriso cínico de sempre. Meu pai nem teve a coragem de me encarar. A sujeira estava tão grande que eles nem escondiam mais. Eu apontei o dedo na cara dela, com a voz firme. A senhora está destruindo essa família. Está arrastando o pai junto para o pecado. Mas eu não vou deixar isso continuar. Deus está vendo tudo, mãe. Deus vai pesar a mão dele nessa casa. Minha mãe deu de ombros, pegou um pedaço de pão e respondeu como se não fosse nada. Vai orar mais, Juliette. Quem sabe ele não resolve te mandar uma luz? Meu pai suspirou, como se estivesse cansado. E eu subi para o meu quarto, decidida. Não ia permitir que eles transformassem a minha casa num antro de imoralidade. Eu não ia ficar de braços cruzados vendo minha casa virar um bordel do diabo. Não ia permitir que minha mãe, meu pai e aquela Jezabel da Valdete fizessem da nossa família um exemplo de desgraça. Peguei o celular e liguei direto para o pastor Fabiano, o líder da nossa igreja. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu disse já chorando. A minha mãe está no pecado com a irmã Valdete, e agora o meu pai também está se envolvendo nisso. A nossa casa está cheia de demônios, pastor. Eu preciso que o senhor venha aqui e expulse essa sujeira toda. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, mas o que ele falou me deixou ainda mais revoltada. Juliette, minha filha, eu sinto muito por você estar passando por isso, mas essas coisas são decisões do casal. Eu só posso intervir se eles pedirem ajuda. O quê? Gritei sem acreditar no que eu via. O senhor está dizendo que não vai fazer nada, que vai deixar esses demônios agirem livremente? Não é assim, Juliette. Ele tentou me acalmar. Você pode orar por eles, mas a mudança precisa partir deles. Eu não posso me intrometer na vida conjugal do casal. Desliguei o telefone com tanta força que quase quebrei o celular. Minha última esperança humana tinha me abandonado. Era como se ninguém mais se importasse com a sujeira que estava acontecendo dentro da minha casa. Mas a pior parte ainda estava por vir. No fim da tarde, ouvi risadas no portão. Quando olhei pela janela, vi a Valdete chegando com aquele sorrisinho cínico de sempre. Ela entrou como se fosse dona do lugar. Minha mãe a recebeu com um abraço e meu pai estava ali, olhando para ela de um jeito que me fez querer vomitar. Eles foram direto para a sala e começaram a conversar, rindo alto como se eu nem existisse. Meu sangue fervia. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso na garganta. Fiquei escutando eles rindo, fofocando, como se tudo fosse uma brincadeira. Até que, de repente, os três subiram para o quarto. Minha mãe, meu pai e a Valdete. Subiram e fecharam a porta. Eu queria morrer ali. Naquele instante, a raiva era tanta que eu não sabia o que fazer. Me ajoelhei no chão da sala, batendo as mãos no sofá e clamando em alta voz. Senhor, faz alguma coisa. Não deixe esses demônios tomarem conta da nossa casa. Isso aqui é teu altar, Deus. Tira esses espíritos imundos daqui. Fiquei orando por horas, o joelho doendo, as lágrimas escorrendo sem parar. Até que no meio da madrugada, ouvi passos atrás de mim. Quando levantei a cabeça, lá estava ela, Valdete, parada, com aquele sorriso arrogante no rosto. Menina, você é muito jovem para entender certas coisas. Ela disse, com uma voz calma e irritante. Um dia você vai entender. Foi a gota d'água. Levantei num pulo e comecei a gritar, com toda a força que tinha dentro de mim.
Cala a boca. Sai da minha casa agora. Você é uma Jezabel, uma vergonha para nossa igreja, para nossa família. Não tem mais lugar aqui. Fora. Minha mãe desceu correndo, tentando me segurar, mas eu não deixei. E a senhora? Tá rindo do quê? De ser uma mulher sem vergonha? E o senhor pai? É isso que é um homem de Deus? Trair, pecar, viver na sujeira? Vocês são todos uns imundos desgraçados. Meu pai tentou falar algo, mas eu não deixei. Não quero ouvir nada. Essa casa é do Senhor. E eu não vou deixar vocês transformarem ela num antro de prostituição. Valdete saiu, mas ainda rindo. Minha mãe subiu para o quarto jogando os braços no ar como se não se importasse. E meu pai simplesmente pegou o jornal e fingiu que nada tinha acontecido. Eu caí de joelhos mais uma vez, mas dessa vez a oração foi diferente. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Tá tudo podre, tudo contaminado. Me ajuda, Deus. Ou me tira daqui, ou leva eles embora. E assim, mais uma madrugada se passou, enquanto eu lutava sozinha pela alma da minha casa. Na manhã seguinte acordei com o rosto inchado de tanto chorar e o corpo moído de passar horas ajoelhada, clamando a Deus. O silêncio na casa era estranho, quase opressor. Minha mãe entrou no meu quarto sem nem bater. Só o som dos passos dela já me dava vontade de gritar. Ela sentou na beira da cama, tentando parecer calma, mas eu sabia que ela tinha algo para falar, e eu não queria ouvir. Juliette, minha filha, a gente precisa conversar. Conversar? Respondi, levantando a cabeça com o olhar mais gelado que eu conseguia. Sobre o quê? Sobre a sujeira que você trouxe para dentro dessa casa. Ela suspirou, como se eu fosse um fardo. Você é muito jovem para entender certas coisas, filha. Ah, é. Me explica então, mãe. Me explica como a senhora, que sempre pregou moralidade e santidade, virou a mulher mais nojenta que eu já conheci. Olha como você fala comigo. Eu sou sua mãe. Ela retrucou, tentando manter o controle. Eu fiz isso, por amor. Aquilo me fez rir. Uma risada amarga, cheia de ódio. Amor? Amor, mãe? É isso que a senhora chama de amor? Trair o meu pai com a Valdete? Trazer o pecado para dentro de casa? Amor? Sim, amor. Ela respondeu, uma voz firme. Porque foi isso que salvou a minha relação com seu pai. Você não entende agora, mas um dia vai entender. O que aconteceu entre eu e a Valdete foi uma forma de melhorar nosso casamento, nossa vida como família. Minha cabeça girava. Era como se eu tivesse ouvindo a voz do próprio diabo. Melhorar? Melhorar, mãe? A senhora destruiu tudo. Fez dessa casa um antro de imundície. Eu tenho nojo de você. Nojo do meu pai. Vocês são a doença dessa casa. Ela tentou se aproximar, mas eu levantei da cama num pulo. A raiva me fazia tremer dos pés à cabeça. Deus vai agir, mãe. Eu tô pedindo a Ele, suplicando dia e noite. Eu prefiro ficar órfã do que ter pais como vocês, sujos, imundos, pecadores. Minha mãe ficou paralisada. Eu nunca tinha falado assim com ela antes, mas naquele momento eu não via mais uma mãe. Eu via uma mulher que tinha jogado a nossa família na lama e arrastado meu pai junto. Juliette, você está se deixando levar pelo ódio. Isso não é de Deus. Você acha que está sendo melhor que a gente. Mas olha como você está falando. Olha o que você está desejando. Isso é amor cristão? Não fala de Deus, mãe. Gritei, apontando o dedo na cara dela. Não ouse usar o nome dele para justificar essa sujeira. Vocês dois vão pagar. Deus vai pesar a mão dele nessa casa, e quando isso acontecer, eu vou estar aqui, agradecendo. Ela me olhou com uma tristeza que parecia ensaiada, mas eu não me deixei enganar. Ela saiu do quarto sem dizer mais nada, e eu fiquei ali, sozinha, sentindo o peso do que eu tinha falado.
mas eu não me arrependi. Desci as escadas e vi meu pai sentado na sala, lendo o jornal como se nada tivesse acontecido. Minha mãe estava na cozinha, como se a conversa de minutos atrás não tivesse mudado nada. Eles achavam que podiam viver naquele pecado e que eu ia aceitar. Mas eu não ia. A guerra continuava, e eu não ia descansar até Deus limpar aquela casa. A raiva que queimava dentro de mim não cabia mais no peito. Eu desci as escadas com passos firmes, segurando a Bíblia na mão, e fui direto até meu pai. Ele estava sentado na poltrona, lendo o jornal, como se tudo fosse normal, como se a casa dele não tivesse sido transformada num antro de imundície. Seu velho frouxo, corno miserável, gritei, a voz saindo mais alta do que eu esperava. Como é que o senhor permite essa aberração na sua casa? Seu fraco, inútil, fica deixando a mulher fazer o que bem entender, como se isso fosse normal. Meu pai abaixou o jornal devagar e olhou para mim. Por um segundo, ele não disse nada, mas a calma que ele tentou mostrar só me deu mais nojo. Ele suspirou, como se estivesse cansado, e soltou as palavras que me acertaram como um soco. Vai embora, Juliette. O quê? Perguntei com uma voz embargada. Vai embora da minha casa, sua ingrata. Ele gritou, levantando da poltrona e apontando para a porta. Não quero mais você aqui. Fica perturbando eu e sua mãe. Vai para o olho da rua. Rua, Juliette. Vai para aprender a ser gente e respeitar as pessoas. Respeitar. Respeitar. Aquilo foi a gota d'água. Eu explodi. Eu prefiro morar na rua do que viver nesse inferno que vocês chamam de lar. Essa casa tá podre, cheia de pecado, de sujeira. Vocês dois são uma desgraça. Minha mãe apareceu correndo da cozinha, tentando me acalmar. Para com isso, Juliette. Você não precisa sair assim. Vamos conversar. Mas eu não queria ouvir nada. Ela tentou me segurar pelo braço, mas eu me virei e cuspi na cara dela. Sai, sua imunda. Sai de perto de mim. Minha mãe ficou paralisada. Pela primeira vez, o sorriso cínico dela sumiu, mas eu não parei. Subi correndo para o meu quarto, peguei uma bolsa e enfiei algumas roupas às pressas. A Bíblia foi a última coisa que coloquei. Aquela casa não merecia nem o peso da palavra de Deus. Quando desci, meu pai ainda estava lá, com um olhar duro, como se me expulsar fosse a coisa mais fácil do mundo. Minha mãe ainda segurava o rosto, onde a marca do meu desprezo ainda estava quente. Sem dizer mais nada, abri a porta e saí. A rua estava escura, fria, mas era melhor do que aquele lugar que agora parecia o inferno na terra. Comecei a andar, sem rumo, com os pés batendo no asfalto e a mente fervendo de revolta. Eu não sabia para onde ir, mas sabia que tinha que sair dali. Não importava o que acontecesse comigo, eu nunca mais ia baixar a cabeça para aquele pecado. Nunca. Enquanto caminhava, eu segurava a Bíblia como se fosse minha única defesa. Olhei para o céu e gritei. Senhor, me mostra um caminho. Faz alguma coisa. Me guia, porque eu não sei mais para onde ir. Mas naquela noite, o céu parecia tão vazio quanto a casa que eu deixei para trás. Eu não sabia para onde ir. Então fui para o único lugar que ainda fazia sentido. A igreja. Cheguei lá de madrugada, com o corpo cansado e a alma carregada. Sentei na calçada, encostei minha cabeça na parede e com a Bíblia apertada contra o peito, chorei até meus olhos secarem. A noite passou devagar. Cada sol na rua me fazia tremer. O vento frio cortava minha pele, mas a dor no peito era muito maior. Eu só queria um sinal de Deus. Alguma coisa que mostrasse que ele estava comigo. Mas tudo que eu tinha era aquele silêncio. De manhã,
Ouvi passos e uma voz familiar. Era o pastor Fabiano, chegando para abrir a igreja. Ele parou ao me ver ali, jogada na porta como uma mendiga. Juliette, o que aconteceu, minha filha? Levantei com dificuldade, o corpo doendo de tanto frio, mas minha raiva me deu forças. Apontei o dedo para ele sem hesitar. Tá vendo, pastor? Tá vendo o que sua omissão fez? Eu fui expulsa de casa. Expulsa, pastor. Você não quis expulsar os demônios de lá, e quem foi expulsa fui eu. Ele ficou parado, sem saber o que dizer. Juliette, calma. Vamos conversar. Conversar? Gritei, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. Vergonha, pastor! Que vergonha! O senhor, que deveria ser um homem de Deus, deixou essa sujeira crescer. O senhor é igual a eles, conivente com toda essa podridão. Juliette, por favor, baixe a voz. Ele pediu, olhando ao redor, como se tivesse medo de alguém ouvir. Vamos resolver isso com calma. Mas calma era a última coisa que eu tinha. O sangue fervia nas minhas veias. Eu passei a noite no frio, enquanto ele dormia tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Resolver o que, pastor? A casa do senhor agora é cúmplice do pecado? É isso? O senhor tem medo de agir? Ele suspirou, cansado. Juliette, eu acho melhor você ir para casa, descansar. A gente conversa depois. Casa? Que casa? Gritei, sentindo minha voz tremer. A casa está cheia de demônios e o senhor não fez nada. E agora quer que eu vá embora? Não, pastor. Eu vou limpar essa igreja, já que o senhor não limpa. E foi aí que perdi o controle. Peguei uma cadeira que estava perto da entrada e joguei no chão com toda a força. O barulho ecoou na rua, mas eu não me importei. Entrei na igreja, chutando os bancos, derrubando tudo que via pela frente. Isso aqui é a casa de Deus e não um lugar para covardes. O pastor tentou me segurar, mas eu me soltei. Peguei o microfone do altar e comecei a gritar. Todo mundo precisa saber. Essa igreja tá podre. O pastor é conivente com o pecado. Eu chutava tudo, derrubava cadeiras, gritava até minha garganta arder. Pessoas começaram a aparecer na porta, olhando assustadas. O pastor, desesperado, pegou o telefone e ligou para a polícia. Eu não vou embora. Não até Deus limpar essa sujeira. Continuei berrando, com lágrimas de raiva escorrendo pelo meu rosto. Quando a polícia chegou, eu ainda estava no altar, gritando palavras de revolta. Eles me agarraram pelos braços, tentando me tirar dali. Eu me debatia, chutava, mas eles eram mais fortes. O pastor olhava para mim com uma mistura de pena e alívio, como se tivesse finalmente se livrado de um problema. Enquanto me levavam, gritei mais uma vez, com a voz já quase falhando. Isso não acabou, pastor. Deus vai cobrar do Senhor. Vai cobrar de todos vocês. E assim, fui arrastada para fora da igreja, com o coração cheio de ódio e o espírito mais revoltado do que nunca. Os policiais me levaram para a delegacia como se eu fosse uma criminosa. Eu, que só queria justiça. Eu, que só queria limpar minha casa daquela podridão. Sentei numa cadeira dura, com as mãos cruzadas, enquanto o delegado me encarava com um olhar cansado. Então, menina, o que aconteceu? Ele perguntou, como se já soubesse que era mais um caso de briga de família. Aconteceu que minha casa virou um antro de pecado, isso sim. Minha mãe está me traindo com outra mulher. O meu pai aceitou. E agora estão vivendo na sujeira, rindo da minha cara. Eu quero que o senhor faça alguma coisa. Vá lá e acabe com essa nojeira. O delegado levantou as sobrancelhas e suspirou, apoiando as mãos na mesa. Olha, garota,
Isso não é trabalho da polícia. Você devia tentar ser mais compreensiva. Resolver isso em família. Compreensiva? Resolver em família? As palavras dele me fizeram querer gritar, mas eu me controlei. Respirei fundo e menti. Tá bom, senhor delegado, eu vou tentar. Ele me olhou desconfiado, mas acabou me liberando. Saí dali com uma raiva queimando dentro de mim, segurando a Bíblia contra o peito como se fosse a única coisa que ainda me mantinha de pé. Enquanto caminhava pelas ruas, sem saber para onde ir, meu celular tocou. Era minha mãe. O nome dela na tela fez minha respiração ficar pesada. Atendi, mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa, já soltei. O que você quer? Juliette, volta para casa. Vamos conversar. Não precisa ficar assim. Voltar para quê? Para aquele inferno? Para ver você e o pai rindo de mim enquanto vivem no pecado? Eu nunca mais piso naquela casa. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Minha cabeça latejava. Eu andava rápido, tentando achar um sentido em tudo aquilo, quando vi, do outro lado da rua, aquela mulher que eu odiava mais que tudo, a irmã Valdete. Ela andava devagar, tranquila, como se o mundo estivesse em paz, mas dentro de mim, o ódio explodiu. Antes que pudesse pensar, já atravessei a rua correndo e pulei nela como uma voadora. Valdete caiu no chão, os olhos arregalados de susto. Sua velha sem escrúpulos, gritei, com uma voz cheia de raiva, enquanto me jogava em cima dela. Minhas mãos foram direto para o pescoço dela, apertando com toda a força. Tudo é culpa sua. Agora você vai pagar. Em nome de Deus eu te enforco para acabar de vez com todo esse mal. Ela se debatia tentando soltar minhas mãos, mas eu apertava mais e mais. Minha visão estava turva de tanto ódio, e tudo que eu queria era acabar com aquilo de uma vez. Até que senti mãos fortes me puxando. 3 homens apareceram do nada e me arrancaram de cima dela. Valdete ficou no chão, tossindo e segurando o pescoço. Quando finalmente conseguiu respirar, ela me olhou com um desprezo que fez meu sangue ferver ainda mais. Menina, você não sabe o que faz. Só não vou te denunciar pelo amor que tenho pela sua mãe e pelo seu pai. Mas se você se aproximar de mim de novo, eu acabo com você. Sua mimada, ridícula, destruidora de família. Ela se levantou com dificuldade, ajeitando a roupa. Antes de ir embora, soltou uma última frase que perfurou meu peito. Deus não te ouve porque você é vazia, rasa. Não tem nada aí dentro. Fiquei ali, parada, bufando de ódio, com as mãos tremendo. Por dentro, uma batalha começava. Eu tinha orado tanto. Tantas noites de joelhos, pedindo, clamando, e nada acontecia. Nada mudava. A sujeira só crescia, e eu parecia sozinha nessa guerra. Deus, cadê você? Sussurrei olhando para o céu. Eu oro, 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 e nada acontece. Essa porra deve ser tudo mentira mesmo. Aquelas palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse me conter. Pela primeira vez, senti algo estranho, como se estivesse questionando tudo que eu acreditava. Mas o ódio dentro de mim ainda era mais forte que qualquer dúvida. Depois daquele encontro com a Valdete, minha mente estava um turbilhão. Nada mais fazia sentido. O ódio que eu sentia por ela, pela minha mãe, pelo meu pai, por Deus, tudo parecia misturado, me consumindo de dentro para fora. Andava pelas ruas de cabeça baixa, com a Bíblia apertada contra o peito, mas sem direção. Foi então que vi, no ponto de ônibus, uma mulher sentada. Ela lia a Bíblia em voz baixa, com os olhos serenos, como se o mundo ao redor não existisse. Parecia tão diferente de tudo que eu estava vivendo, como se a paz que ela tinha
fosse algo impossível de alcançar. Não consegui segurar, corri até ela e comecei a chorar. Me ajuda, por favor, me ajuda. A mulher largou a Bíblia na mesma hora e me abraçou. Aquele abraço, fazia tanto tempo que eu não sentia algo tão acolhedor. Calma, minha filha. O que aconteceu? Entre soluços contei tudo. O pecado na minha casa, o ódio, a revolta. Contei até sobre minha briga com Valdete e como eu me sentia perdida, abandonada, sem rumo. Ela me ouviu sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei, ela segurou minhas mãos e disse com uma voz firme, mas doce: Você está certa, minha filha. Não podemos aceitar o pecado jamais. Você lutou como pôde, e Deus viu seu esforço, mas agora você precisa de paz. Aquelas palavras tocaram meu coração. Pela primeira vez, senti que alguém estava do meu lado de verdade. Ela se apresentou como irmã Theodora e disse que queria me ajudar. Vem comigo, vamos orar juntas. Eu vou te ajudar a encontrar um novo caminho. Ela pagou minha passagem e me levou para a casa dela. Era uma casinha simples, mas tão acolhedora, que parecia um pedacinho do céu. Quando entramos, ela me ofereceu um copo d'água e sorriu. Vou tomar um banho rápido e já venho. Fique à vontade. Ela entrou no banheiro e eu sentei no sofá com a Bíblia nas mãos, tentando acalmar a mente. Mas aí aconteceu algo que eu não esperava. Pela fresta da porta, vi ela se despindo. Um calor estranho subiu pelo meu corpo. Meu Deus, o que é isso? Murmurei, apertando os olhos e começando a orar. Repreende isso, Senhor. Foi quando ouvi a voz dela. Juliette, vem cá, eu cuido de você. Minhas pernas tremiam, mas fui. Não sabia o que estava fazendo. Quando cheguei perto, ela me puxou para dentro do banheiro e me deu banho. Lavou meu rosto, meus cabelos, e pela primeira vez em meses, eu senti uma paz inexplicável. Quando ela terminou, eu me vi sorrindo, um sorriso de verdade, coisa que eu não fazia há tanto tempo que nem lembrava como era. E então, sem pensar, me aproximei e dei um beijo nela. Um beijo longo, cheio de um sentimento que eu não sabia descrever. Ela retribuiu, mas quando percebi o que estava acontecendo, me afastei, assustada. O que é isso? Perguntei com uma voz tremendo. Ela me olhou nos olhos e disse com calma: É o amor, Juliette, o verdadeiro amor. Pensei em tudo que tinha acontecido, em tudo que eu tinha perdido, e decidi que não ia mais lutar contra aquilo. Já estava tudo uma bagunça mesmo. Resolvi aproveitar. Desde então, eu e a irmã Theodora vivemos juntas, só como boas amigas, claro. Vamos à igreja juntas, oramos juntas, estudamos a Bíblia juntas e dormimos juntas. Ela é minha alma gêmea. Não importa o que os outros digam. Finalmente encontrei alguém que me entende. E talvez, só talvez, Deus tenha me guiado até ela, para me salvar de mim mesma. 2 meses depois, eu já não tinha mais dúvidas. A irmã Theodora me deu tudo o que eu precisava. Um lar, comida, roupa lavada e principalmente amor. Um amor puro, sem julgamentos, sem mentiras. Pela primeira vez, eu sentia que Deus tinha me abençoado de verdade. Eu ainda carregava a Bíblia comigo e orava todos os dias ao lado dela. Sentíamos a presença divina em cada oração. Theodora dizia: Juliette, Deus nos uniu por um propósito. Ele sabia que você precisava de amor, e eu também precisava de você. Hoje, nossa vida é tranquila, cheia de orações e momentos de alegria.
Sabemos que o amor que temos é mais forte que qualquer coisa. Porque no fim das contas, quem realmente conhece o coração humano é Deus. E Ele sabe que o que vivemos não é errado, é bênção. Se você já precisou recomeçar, encontrar um novo sentido ou superar o julgamento dos outros, saiba que sua história importa. Compartilhe com a gente nos comentários ou envie sua mensagem. Aqui no canal Relatos Vozes da Escuridão, você encontra um espaço de acolhimento e reflexão. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe sua jornada e ilumine seus caminhos.